Fala, gente, estou aqui para trazer para vocês um assunto muito pertinente, principalmente no Brasil, onde a gente vê muitos escândalos nessa área. Cobrar para pregar é certo ou errado? A gente costuma usar esse assunto para falar somente dos pregadores que cobram muito, mas nós temos que entender que esses pregadores que cobram muito, na verdade, foram formados pelas igrejas que não abençoam, que agem de usura. Por quê? Porque a pessoa não é famosa e não atrai multidões. Já o pregador que atrai multidão, ainda que ele não tenha uma boa palavra, mas ele é uma pessoa de influência, ele vai atrair pessoas para a minha igreja, automaticamente ofertas, dízimos. Então isso é um cabo de guerra entre as igrejas e os pregadores que, quando não são famosos, sofrem na mão dessas igrejas e, quando são, querem usurpar o máximo que podem, tá? Mas antes primeiramente eu vou tratar do lado dos pregadores, que afirmam que pode cobrar sim, que não pode cobrar nos dons. Já vi um pregador famoso falar isso. Mas vamos ler o texto, tá? E vamos interpretar aqui, à luz da palavra de Deus, Mateus capítulo 10. E nós vamos ver que não, que cobrar também é pecado, tá? É errado. Os pregadores que usam desse texto afirmam que, na verdade, eles podem cobrar sim. Eles não podem cobrar o dom, tá? E eles fazem uma separação muito feia aqui, de Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, dizendo que não tem ligação. Só que, na verdade, a gente sabe que nos originais não existem versículos separados, tá? É uma junção. E Jesus está falando do mesmo assunto. Então, vamos ler para verificar se é isso mesmo. Em Mateus capítulo 10, verso 5, quando Jesus envia os 12, ele diz o seguinte: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Verso 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então eles falam que quando fala de graça recebeste, de graça dai, está dizendo somente dos dons. Mas vamos ser inteligentes aqui. Quantas pessoas, pelo menos eu já vivi isso, que são somente pregadores, e no meio da pregação uma pessoa é curada, uma pessoa é liberta, uma pessoa é transformada. E aí? Aí você vai chegar no final para o pastor falar assim: não, pastor, olha só, o senhor ia me pagar tanto, mas como houve cura e libertação, isso aqui é de graça, e eu não vou cobrar não. Não, gente. Ele está falando que tudo que eles iam fazer, pregar está próximo ao reino dos céus, curar, libertar, era para ser de graça, porque a unção para pregar também foi de graça. Ah, Adolfo, mas eu investi não sei quantos milhares de reais em teologia. Quem te deu dinheiro para investir foi a graça de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você só não pode cobrar se você for um psicólogo, um psicanalista, se você for alguém de alguma área que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas se tem a ver com o evangelho, com a graça, com o poder de Deus, isso foi Deus que te deu e você não pode cobrar, tá? Em relação às igrejas, que a gente viu um erro absurdo, eu sei porque eu sou pregador, prego há 13 anos, tá? E eu vejo, gente, os absurdos que muitas igrejas fazem, na sua maioria, tá bom? É lógico que no meu caso, graças a Deus, eu trabalho, tenho meu emprego, mas eu tenho amigos que sim, que vivem da obra e passam sufoco, absurdos, tá? A ponto de ter que ficar implorando para a igreja ofertar. Pregadores que pregam muito melhor do que muitos que estão na mídia, mas como eu falei, como não atrai multidão para essas igrejas, elas então não abençoam. Então a culpa também é das igrejas, dos dirigentes, que quando essas pessoas são anônimas não abençoam e acabam criando monstros e depois reclamam dos monstros que criam. Então, para você que é pastor e dirigente, eu vou provar também que sim, é pecado não abençoar, não honrar, tá? O que mais a gente vê, pessoa chama, a pessoa prega, no final aperto de mão, e uma igreja que é grande, que está construindo outra, que está fazendo outra, mas que na verdade não quer abençoar porque quer o dinheiro só para o crescimento da igreja, só no que interessa. Então vou provar para você também que é dirigente, que é pastor, que não abençoar o pregador, seja ele quem for, seja tiazinho que vai pregar para as crianças, é errado. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito:
Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então a Bíblia garante sim que o obreiro, o pregador, o músico, é por isso que a gente vai ver um monte de músico aí tocando no mundo. Porque não tem como ele viver da obra de Deus, porque as igrejas não abençoam, não honram. E aí vocês querem culpar o músico, pô, o cara é músico, mas toca no mundo, o cara vive daquilo. Não estou justificando, tá errado também. Como eu falei, se Deus chamou, Deus vai te sustentar. Se ele não está sustentando é porque ele não te chamou. Só que, gente, é um absurdo também o que as igrejas fazem. E eu vou falar, eu acho pior o que as igrejas fazem. Porque no início, quem prejudica os pregadores que estão começando são as igrejas. Como eu falei, eu prego há 13 anos, eu cansei de ver, gente. Cansei de ver. A sorte é que eu não vivo da obra. Já aconteceu comigo de uma vez, em pregar num evento de adoração, e a irmã faltou pouco chorar comigo, falar assim, não, irmão, a gente não tem como te abençoar. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. Eu vou, eu tenho meu trabalho, e fui. Cheguei lá, irmãos, tinha umas 20 canecas que ela tinha feito para as outras igrejas. Por quê? Porque ela queria fazer uma média com as outras igrejas, porque isso atraía mais pessoas do que o pregador, que era uma pessoa só e só ia pregar. E aí eu vi que, na verdade, meu irmão, o dinheiro tinha, mas o que interessava era o que seria feito. Então, o que mais acontece? As igrejas fazem congresso, conferência, chama o pregador que está começando, ou que já tem tempo de estrada, mas não é famoso, e passa a perna nele. Dá um dinheirinho qualquer, às vezes nem dá, né? Mas o famoso, que às vezes nem prega tanto e atrai mais pessoas, ela abençoa, porque é o que interessa. A igreja está fazendo o segundo andar, está fazendo uma área aqui, uma área ali, mas não pode abençoar, porque está fazendo a obra de Deus. Gente, ridículo isso. Tá bom? Então isso é um cabo de guerra, aonde a gente fala só do pregador famoso, quando na verdade as igrejas também são culpadas. Então que as igrejas possam entender que a maioria, não generalizando, existem igrejas sim que entendem, que abençoam, que ofertam, mas boa parte não faz mais isso. E acabam criando monstros e depois querem reclamar dos monstros que criam. Então que você entenda esse ensino, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nosso objetivo é esse. Trazer ensino sobre a palavra de Deus, ensino bíblico, tá? Ensino espiritual, verdadeiro, para transformar a sua vida e a nossa geração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.